Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a capacidade militar da Venezuela. Qual o seu poder ofensivo e defensivo? Trata-se realmente de uma potência regional digna de respeito? Não se esqueça de conferir as novidades da loja, combos com descontos de até 15%, canecas, camisetas e posters com estampas incríveis, todas elas relacionadas com os temas abordados aqui no canal. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, ainda estará ajudando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. Cada vez mais ouvimos falar na crise venezuelana, um país com extensas riquezas naturais, principalmente petróleo e gás natural, mas que devido a uma gestão econômica desastrosa nos governos de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, transformou-se num dos países mais miseráveis da América do Sul. Onde antes havia abundância, hoje falta praticamente de tudo. Em situações assim de crise extrema, a história nos conta que alguns regimes tentam afastar as atenções da população para outras questões de cunho nacionalista. Foi assim, por exemplo, em 1982, quando os militares argentinos no poder, enfrentando uma grave crise social e econômica, resolveram invadir as Ilhas Malvinas, mesmo sabendo que o país não teria capacidade para aguentar uma guerra prolongada contra o Reino Unido. Que foi, aliás, justamente o que aconteceu. E recentemente, na Venezuela, um discurso similar começou a ganhar força, dessa vez envolvendo a Guiana Essequibo, uma região fronteiriça com a Venezuela e que corresponde a praticamente a metade de toda a Guiana e que o governo de Nicolás Maduro alega que pertence ao seu país. Trata-se de uma questão complexa e para entenderem a fundo os motivos dessa reivindicação, assistam esse vídeo cujo link está aqui na descrição. Sabendo que a Venezuela nesse momento já não tem praticamente nada a perder e que uma manobra de diversão como essa contra um país muito menor ajudaria o governo de Maduro a desviar as atenções da população para os terríveis problemas que afetam o país, resta responder uma pergunta. Afinal, qual é a capacidade militar da Venezuela? Trata-se de uma potência regional de respeito? A Força Armada Nacional Bolivariana, como são conhecidas as Forças Armadas da Venezuela, é uma força composta por um efetivo ativo de mais ou menos 130 mil militares, bem menos do que os 334 mil militares do Brasil e os 370 mil da Colômbia. Essa força é dividida em 5 ramos: o Exército, a Marinha, a Força Aérea, a Guarda Nacional e a Milícia Nacional. Desses ramos, a Milícia Nacional, em cenário real de guerra, é uma força insignificante tanto em termos de treinamento como de equipamentos, com a Guarda Nacional podendo atuar mais como uma força de policiamento da retaguarda, ou no máximo, numa unidade de infantaria muito leve. Por isso, para essa nossa análise, vamos nos concentrar no Exército, na Marinha e na Força Aérea. O Exército Nacional da República Bolivariana da Venezuela é composto por aproximadamente 110 mil militares, divididos em 4 comandos e em 6 divisões, bem como diversas outras unidades independentes que podem ser temporariamente empregadas e adaptadas nessa estrutura. Em termos de armas, a Venezuela costuma operar o Kalashnikov AK-103 de calibre 7,62, adquirido no início do século XXI, e também o belga FN-FAL, desse mesmo calibre. Além dessas armas, opera também um número não identificado de metralhadoras pesadas, leves e também submetralhadoras como a Uzi israelense. Em termos de artilharia, opera muito o Otto Melara M56 de 105 mm, com mais de 500 em operação, mas também utiliza o 2S-19 Mista russo, com mais de 45 veículos à disposição. No total, entre peças de 105, 120, 152 e 155 mm, a Venezuela opera cerca de 750 peças de artilharia, na sua maioria peças não móveis. Em termos de veículos e caminhões, a Venezuela opera uma grande mistura de veículos alemães, norte-americanos e russos, como por exemplo o M35 norte-americano e o Ural 375 russo, ambos 6x6, utilizados tanto para o transporte de tropas como de armas e equipamentos.
Com relação aos blindados e veículos de combate de infantaria, o principal exemplar venezuelano é o T-72 versão B-1V, com mais de 90 desses blindados em operação, que vem aos poucos ocupando o lugar do já bastante antigo e obsoleto AMX-30 francês. Também opera o blindado leve britânico Scorpion 90, com quase 80 desses veículos à disposição, mas o destaque vai mesmo para os veículos russos BMP-3, um blindado de combate de infantaria, com 130 adquiridos recentemente, e o BTR-80, com mais de 100, que começaram a chegar ao país em 2009. São veículos muito eficientes, principalmente na tarefa de apoio à infantaria. Além desses, a Venezuela opera uma grande mistura de outros veículos, como o AMX-13 francês. Com relação aos helicópteros, os de ataque resumem-se a apenas 10 aeronaves Mi-35, também operado pelo Brasil, com os helicópteros de transporte sendo formados por uma mistura de aeronaves russas e norte-americanas, como o Bell-205. O destaque vai para o monstruoso Mi-26, com a Venezuela supostamente operando 3. O exército venezuelano também opera algumas poucas aeronaves de asa fixa, geralmente para fins de transporte, como o Beechcraft Super King Air. Mas há um ponto em que a Venezuela se destaca claramente dos outros países sul-americanos: a sua defesa antiaérea. A Venezuela é, hoje, o país com o maior poder antiaéreo da América Latina, com 12 baterias do S-300, com 7 baterias do Buk M2, 24 lançadores S-125 Pechora e, acreditem ou não, mais de 5.000 lançadores portáteis antiaéreos 9K-338 Igla, uma arma que, como demonstrei naquele vídeo do avião russo derrubado na Síria, é extremamente rápida e letal contra helicópteros e aviões de ataque ao solo. Também opera um número não determinado do sueco Bofors RBS-70, também operado pelo Brasil. Com tanto poder de fogo antiaéreo, a Venezuela é capaz de manter afastado do seu espaço aéreo qualquer força aérea latino-americana, inclusive o Brasil, o que significa que, em caso de conflito, as forças terrestres não poderão contar com apoio aéreo, nem mesmo sob a forma de helicópteros de transporte e de ataque, o que transformaria qualquer conflito armado na região numa guerra terrestre, travada por soldados de infantaria com, no máximo, o apoio da artilharia. Em termos de marinha, a Venezuela tem meios muito limitados e é mesmo incapaz de defender a sua costa, tendo à sua disposição 2 pequenos submarinos já bem antigos, 3 pequenas fragatas italianas da classe Lupo, com um deslocamento de apenas 2.500 toneladas, 4 corvetas espanholas de 2.400 toneladas e navios de patrulha costeira e fluvial. Opera também 2 navios de assalto anfíbio bem antigos, adquiridos há muitos anos da Coreia do Sul, mas não se sabe se estão plenamente operacionais. Com essa marinha, a Venezuela não é capaz de barrar a marinha do Brasil e, muito menos, um pequeno destacamento de destroyers e cruzadores norte-americanos. A sua força aérea já equilibra um pouco mais a questão, com a Venezuela tendo à sua disposição uma frota de 23 caças Sukhoi Su-30 e de aproximadamente 16 caças F-16A. Não se conhece o nível de modernização dos Su-30 e dos F-16A operados pela Venezuela, mas não deve ser muito elevado. Mesmo com seus caças F-5 devidamente modernizados nos últimos anos, a Força Aérea Brasileira é muito superior à venezuelana e, além de operar 57 caças F-5, opera também 53 aeronaves AMX-A1 de ataque e 99 Super Tucanos para ataque leve ao solo, aeronaves que, no entanto, como referi, não poderiam operar naquele espaço aéreo devido justamente à incrível capacidade antiaérea venezuelana. Esse breve resumo da capacidade militar da Venezuela mostra que, num cenário meramente regional, os venezuelanos obrigariam os outros países da América do Sul a um combate meramente terrestre, envolvendo longas e extenuantes marchas por estradas e trilhos no meio da floresta, um conflito desgastante, mas que, devido ao estado deplorável da sua economia, não poderia ser mantido por muito tempo.
Nesses momentos, convém lembrar das palavras do general Eisenhower, o homem que planejou e organizou a invasão aliada da França, conhecida como Dia D, no dia 6 de junho de 1944. Ele dizia que o planejamento das operações militares é das tarefas mais importantes que um militar deve fazer, mas que é também uma das tarefas mais inúteis, tendo em vista a imprevisibilidade da guerra. Uma coisa é certa, numa guerra, as pessoas matam, morrem e destroem. Por isso, tudo que for possível fazer para evitá-la é bom. Historia. La Junta Suprema gobernó desde el 19 de abril de 1810 hasta el 2 de marzo de 1811. El campo de batalla actual está representado por la integración de empleo de armas combinadas. Al operar en el límite de la táctica militar convencional, los detalles de sus misiones suelen innovar las operaciones y el empleo de las armas en combate. La eficiencia y la supervivencia de las unidades de maniobra se garantiza mediante la disminución de las vulnerabilidades y deficiencias propias de cada arma. Ante ustedes se presenta el sistema de aeronaves del componente Guardia Nacional Bolivariana, Ecuriel, nivel Ranger 206, comandada por el ciudadano general de brigada Alirio Rojas Orellana. Pasaje del imponente Dragón 300, pertenecientes al 302 Grupo de Caballería Motorizada, general de brigada Juan Pablo Ayala. Protagonista trascendental y recordado acción militar del 4 de febrero de 1992. Sobrevuelan las unidades de la arma maestra, los MI-35M y los MI-17. Sobrevolando rasante, escoltando las unidades de tierra de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.